E aí, galera, tranquilo? Eu aqui com os meus botões, e nem botões tenho, pensando sobre essas atitudes estranhas que levam inúmeras pessoas a desejarem a morte, desejarem tantas coisas ruins. E fiquei refletindo comigo se essas pessoas conseguem ter consciência daquilo que pregam, consciência daquilo que defendem. Algo similar a se eu pudesse me ver no espelho como realmente eu sou, eu gostaria do que eu vejo? E aí, refletindo, fiquei imaginando o que motiva essas pessoas e, portanto, fui pensar sobre o desejo. O que é o desejo? Quase namorando aí a psicanálise, namorando um pouco a filosofia. O que é o desejo? Seja lá o que for o desejo, ele é uma projeção de mim para fora. O meu desejo é uma projeção de mim porque me representa. O que é mais genuíno de mim? O meu desejo. Então eu projeto para fora, porque o meu desejo ele é algo dentro da minha mente, que lá está se construindo, está suando louco para poder manifestar-se fora de mim. O desejo, ele enlouquecido, ele quer tornar-se real, ele busca aquilo que ele entende que lhe falta ou busca manter aquilo que o está satisfazendo. Percebe? O desejo, ele existe de maneira consciente. Né? O que motiva o desejo, a psicanálise vai dizer, é inconsciente, mas o meu desejo eu consigo verbalizar, eu consigo formular. Posso imaginar que se eu desejo poder, né? Se eu sou um sujeito amante do poder, eu consigo falar sobre esse meu desejo de poder, consigo me imaginar fazendo uso desse poder. Se eu desejo a minha vizinha, eu consigo verbalizar para mim mesmo o desejo pela minha vizinha. Independente se ela é casada, independente se eu sou casado, independente se ela é mais velha, independente se ela é mais nova, o desejo, ele surge e se dá a conhecer, independentemente dos meus preconceitos. Percebe? O desejo me representa genuinamente. E eu só sei dele quando dele eu tenho consciência. Interessante, né? O que motiva, repetindo, a força psíquica que me leva a desejar buenas. Aí já complica, né? Aí vamos para o inconsciente freudiano. Mas até aqui posso afirmar com tranquilidade que todos nós temos desejos, todos nós temos consciência, muita consciência ou pouca consciência, mas alguma consciência nós temos deles, dos desejos. Também posso afirmar que alguns desejos me fazem bem tê-los e alguns desejos eu até nem quero tê-los, mas eles estão comigo. Outro elemento importante que está junto do desejo é a vontade. A vontade já é uma espécie de ciência econômica. Por quê? Porque a vontade, ela leva no seu cálculo, né, vantagens e desvantagens. Se eu tenho vontade e torno prática, torno prático o meu desejo pela vizinha e falo com ela,
né? Eu tenho vontade, realizo a vontade, ou seja, eu trago o meu desejo à luz e falo com a minha vizinha, né? No cálculo, eu vou ter a perda da amizade com o meu vizinho, com o namorado dela. Ou os meus aspectos morais entrarão em colapso, porque eu entendia que não poderia fazer isso. Veja, a minha liberdade está em alguém que é consciente não só sobre o seu desejo, mas sobre sua vontade, realizará o desejo ou não. Quanto mais ele refletir sobre o desejo, melhor a sua vontade vai dispor sobre as possibilidades de realizar. Porque o desejo quer sair, quer se manifestar, quer manter o que tem ou trazer o que não tem. E a questão prática vai ser a vontade, se é possível. Então eu sou sujeito livre e cada vez mais livre. Quanto mais eu converso com o meu desejo, discuto com o meu desejo e penso sobre se vou realizá-lo ou não. Apenas negar o desejo poderá me fazer um sujeito muito nervoso, muito infeliz. Apenas realizar o desejo, como se a vontade fosse desaparecesse e o desejo apenas escorresse para a realidade, me faria um sujeito pouco livre e infeliz, porque com certeza eu sei que de todos os desejos, uma ínfima parte poderá se realizar. Percebe toda essa volta? E quando alguém quer saber quem é o Amilcar, né? Ele, na verdade, ele está se perguntando pelo resultado da vontade. Esses desejos, ao se materializarem, fazem do Amilcar um bom sujeito ou um mau sujeito. Faz do Amilcar um sujeito que segue as regras normativas da moral e dos bons costumes, ou é um sujeito mais liberal ou menos liberal. Também eu, Amilcar, ao tentar observar-me, eu posso observar-me de mim para mim mesmo, eu pensando sobre mim, e eu posso observar o resultado dos meus desejos quando realizados. Percebe? O espelho, que eu me referi antes, e se eu me olhasse no espelho que eu viria, poderá ser, e é interessante que seja, também o olhar do vizinho sobre mim, das pessoas sobre mim, das pessoas que conversam comigo. Porque elas falarão genuinamente das minhas ações que modificam a sociedade. Se eu ajudo alguém, né, é muito interessante que as pessoas se sintam alegres e felizes porque eu ajudo alguém, né? E percebam isso como algo bom. Quase que não interessa se isso é por vaidade, né? Eu ajudar alguém, mas o meu desejo é ser vaidoso, é que gostem de mim, meu desejo se refere à vaidade. Para as outras pessoas o que importa é que eu ajude, né? Então às vezes o desejo quase que é insignificante em relação à obra. A ética vai dar uma conversadinha sobre isso, mas nesse momento não nos cabe. Percebe o que eu quero dizer? Eu tenho algo inconsciente, que eu não vou tocar nisso. Eu tenho desejo, que eu sei, que eu falo, que eu reconheço esse desejo, mais ou menos. E eu tenho a vontade de realizá-lo, pô-lo em prática. E ao pôr em prática, as pessoas que sofreram a prática desse meu desejo, dessa minha vontade, terão sobre mim uma visão, que poderá ser um espelho. Percebe? E é bastante interessante que esse espelho, fora de mim, para eu não me adoentar mentalmente, que esse espelho eu olho de vez em quando. Sim, aquela coisa de eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, é bobagem. Muito interessante observar o espelho. Que as pessoas, como elas me veem, não que eu seja escravo, mas é muito importante, porque eu vivo em sociedade. E o fato de eu viver em sociedade, é preciso que eu seja bom para essa sociedade. O máximo que me for possível. Ser fraterno, né? Ajudar as pessoas. Ponto.
Agora eu fico imaginando os sujeitos que defendem a morte, que defendem a economia acima da vida, essas pessoas que saem às ruas desejando que outros fiquem expostos à pandemia, essas pessoas que defendem os grandes capitais, essas pessoas pobres que se acham ricas e defendem as pessoas ricas que nem dos pobres precisam, né? Eu fico pensando, será que, questão 1, essas pessoas que têm essa visão, para mim, quase que uma visão demoníaca, do ponto de vista da sociedade, que deve ser fraterna, essas pessoas conseguem falar sobre os seus desejos? B, essas pessoas conseguem se sentirem confortáveis quando a sua vontade consegue manifestar o desejo na realidade, ou seja, trazem à luz aquilo que elas desejam, portanto, trazem à luz aquilo que elas realmente são, porque desejam e desejam tem a ver com o que ela é, de fato, a pessoa? Veja, será que essas pessoas conseguem observar o seu desejo, ou seja, eu quero o poder, conseguem ver nitidamente eu quero o poder? Um exemplo, né? Eu quero o poder e, portanto, judio das pessoas? Ou elas escondem, empurram para o fundo esse desejo e dizem, não, eu fiz o mal para essa pessoa só hoje, porque ela me judiou um dia, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, para tentar esconder o seu desejo. Quando uma pessoa da classe média judia de alguém menos favorecido, uma pessoa pobre, né? Ela teria coragem de olhar o seu desejo, ou seja, o meu desejo é ser rico, e para ser rico eu preciso mostrar essa riqueza empurrando a pessoa para baixo, eu quero subir e preciso empurrar as pessoas para baixo. Ela consegue se ver. Alguém que diz, com sua máscara protegida, no seu carro fechado, pedindo para os trabalhadores voltarem ao seu trabalho, por poderem ser infectados, ela consegue ver o seu desejo, observar, falar abertamente o seu desejo. Eu quero é a riqueza. O resto é o resto, não interessa, eu quero é o lucro. Ela consegue ver ou ela precisa se esconder? Será que essas pessoas maléficas estão o tempo todo fugindo dos seus desejos, apesar desse desejo ser consciente? Precisam gastar uma energia psíquica o tempo todo gastando, fugindo do seu desejo, porque esse desejo é o espelho interno. Ela consegue se ver? E na questão 2, o resultado da sua vontade. Quando ela vê o sujeito infectado, quando ela vê o miserável que ela fez sofrer, sofrendo, de fato, porque a sua vontade materializou o seu desejo, ela consegue olhar esse espelho, agora um espelho social. Ela está se vendo. Ela consegue se ver, ela vai ter que empurrar não só o desejo, quanto o resultado. Portanto, essas pessoas conseguem ser felizes? Ou passarão a vida inteira, suas minúsculas vidas, escondendo de si mesmas, se escondendo de si mesmas, mentindo para os outros e para si mesmas, tendo que tentar manipular a sua imagem frente às pessoas, para que as pessoas pelo menos a aceitem, né? Porque se aparecesse a imagem verdadeira, ficariam assustadas as outras pessoas. É preciso que essas pessoas se escondam, se dizendo cristãs e do bem, o tempo todo gritando pelo bem, mesmo desejando o mal. Precisam se esconder. Fica aqui esta reflexão, que serve para mim, evidentemente, não estou falando só para os outros, porque evidentemente que em vários momentos eu sou um sujeito mau, né? Ainda bem que eu procuro reconhecer a minha maldade, no sentido de provocar o mal de alguém e tentar voltar atrás. Ou, quando o meu desejo provoca o mal de alguém, eu trabalho com a minha vontade de impedir esta manifestação e, portanto, na economia do meu desejo e da prática, eu consigo evitar, né? E a minha preocupação fica com quem tem desejos, realiza, pratica o mal e passa a vida inteira se escondendo de si mesmo e do outro para não se ver. Fica o meu abraço, um beijo e até a próxima. Tá, meu bem.
é pra você curtir os meus vídeos, tá? Eu quero te dizer que se você não quiser curtir os meus vídeos, você rala pé, senão você morre e vira pó.